Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos, aos amigos, a todos que nos acompanham, para junto louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nessa noite. Hoje é uma noite de festa, de comemoração e, acima de tudo, uma noite de gratidão ao nosso bondoso Deus. Estamos aqui comemorando o 40º aniversário da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, da PIB de Francisco Murato. Devido à pandemia, estamos fazendo o culto online, mas mesmo assim com o coração grato ao nosso bondoso Deus. Agradecemos a audiência de todos e pedimos licença para entrarmos em sua casa e juntos louvarmos ao nosso Deus. Gostaria nesse momento de estar convidando a todos a recitar o nosso tema e divisa da MCM. O nosso tema é Celebrando a Glória do Reino de Deus. E a nossa divisa: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15b. Agora vamos ter uma palavra de oração pela irmã Zezé, de gratidão a Deus pelo nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, estamos aqui, ó Pai querido, nesta tarde, para te agradecer, Senhor nosso Deus, pelos 40 anos da MCM, Senhor nosso Deus, que hoje completa, Senhor nosso Deus, aniversário, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, a nossa MCM, da Primeira Igreja Batista aqui de Francisco Murato, para que nós possamos, ó Pai de amor, continuar o teu trabalho, Senhor, que tem sido, Pai de amor, gratificante para todas nós, ó Pai de amor. Seremos gratas, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco, Pai. Abençoa, Senhor nosso Deus, porque nós não podemos hoje estarmos com a nossa igreja cheia para fazer uma grande festa, Pai, mas sabemos que o Senhor se faz presente aonde nós estamos, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada irmã, cada trabalho que tem sido feito aqui na MCM, que nós possamos, ó Pai de amor, continuar esse trabalho, sendo abençoados por Ti, e que cada dia, Senhor, o Senhor possa estar nos dando sabedoria, entendimento e discernimento para continuarmos a Tua obra, Pai. Abençoa a Tua igreja aqui em Francisco Murato. É no nome de Jesus que eu oro e que eu hoje agradeço, no nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Convido agora a irmã Regiane, que estará entoando um hino ao nosso Senhor, e logo em sequência a irmã Socorro recitará uma poesia. Irmãos, boa noite aos amigos. É com muita alegria que nós aceitamos o convite de estar aqui participando de mais um culto da nossa MCM. E a música que eu escolhi para cantar ela é uma oração. E eu gostaria de convidar a todos vocês que estão assistindo para fazer esta oração junto comigo. Santo
jardim de Deus. Quando o Senhor do reino fez a dotação, para as mulheres coube um jardim, um humilde lugar na sua vinha, mas nenhum outro foi tão belo assim. Pedras e areia sobre a relva, espinhos no caule da flor, o fogo faz mais puro o ouro, o sofrimento faz maior o amor. Era um plano que o amor traçava, e a fé gravava em cada coração, para embalar um sonho de mulheres santas, a esperança compunha uma canção. Os dias se fizeram anos, 40 anos, que não se repetirão. Nós é que voltamos ao passado para escrever no tempo gratidão. Benedita, Altamira, Angelina, Celina, Cristina, Regina, Isabel, Maria Aparecida, Filomena, Josefa e Miriam. Nomes que pertencem à história. Vivas, marcos que apontam o caminho. Mortas, rainhas junto a Deus na glória. Vidas colocadas no altar, grãos de mostarda caídos no chão. Cresceram, se tornaram sombra de outras mais frágeis, exemplo e proteção. Se grãos de mostarda na terra deram sombra, grãos de trigo ao voltarem aos céus, porque cada uma foi semente santa de outras milhares no jardim de Deus. Pelos botões, pelas flores, pelos frutos, pela chuva que do céu desceu. Aqui, Senhor, hoje, Senhor, estamos agradecidas a cantar, pedindo a graça de continuar e repetindo em coro. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos 40 anos desse jardim de amor que o Senhor nos deu. Deus continue abençoando a vida das irmãs. Nesse momento, nós teremos mais uma palavra de oração pela irmã Helenilza, de gratidão pelos nossos 40 anos da MCM. E em seguida, entrego a palavra à irmã Esther, que nos trará uma reflexão para essa noite. Deus amado, Deus querido, Deus tremendo e maravilhoso, nós queremos te exaltar e te louvar pelo teu grande poder. Te agradecemos, ó Deus, por mais um aniversário da MCM, por todas as irmãs que faz parte deste grupo abençoado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos protegido, tem guiado as nossas mentes e os nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, pela tua palavra que alimenta a nossa alma, que sustenta a nossa fé, a nossa esperança em ti. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos familiares, pelo pastor Valdinei e sua família. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre a vida das mulheres cristãs em missão. Muito obrigado, Senhor, porque tem cuidado das nossas vidas de um modo todo especial. Tem nos abençoado grandemente, tem nos livrado, ó Deus, de todo mal. Tem renovado as nossas forças a cada manhã. Tem nos dado visão, ó Deus, do teu reino. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus tremendo, maravilhoso, glorioso, Deus zeloso para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas durante todo este ano. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos liberadas, porque nada merecemos, mas o Senhor é um Deus grandioso, benigno, longânimo. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nosso Pai querido e amado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãs, é com grande alegria que estamos reunidos, né? E para celebrar e agradecer a Deus
ao nosso Deus por mais um ano da MCM de nossa igreja. Hoje eu gostaria de meditar e resolvi colocar assim o título, né, da nossa meditação, abrindo os olhos espirituais para desfrutarmos da misericórdia e graça de Deus. Para essas reflexões da palavra de Deus, baseei-me na leitura da Bíblia Sagrada, NVT, e o Livro dos Princípios, cujo autor é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Me ajudaram muito nesta reflexão. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, nos ajude, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, para colocarmos em prática, Senhor, o que a Tua palavra nos ensina, nos alerta e nos aconselha, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus servos, Senhor, que viveram pela fé, Senhor. Muito obrigada por tudo e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar. Gênesis 11, 27. Os descendentes de Terá. São estes os descendentes de Terá, que foi pai de Abraão, de Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou-se com Sarai. E Naor casou-se com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. E parece que eu falei Abraão, né? Abrão. Né? Vamos ver, então, aqui nós vimos a origem de Abrão, né? Casou-se com Sarai, eles não tinham filhos. Mas o chamado de Abraão, Deus o chama. Gênesis 12, de 1 a 2. Eles foram convidados para sair, Deus orientou para que eles saíssem da terra onde estavam. E ele obedeceu ao Senhor, né? Ele não perguntou, ele não questionou, não ficou com medo, porque o Senhor estava com ele e iria dirigir as suas vidas. Ele não temeu, ele foi, né? 12, de 1 a 2. Então, vamos ver o que diz. Gênesis 12, 1. Deus chama Abraão. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Foram para Canaã. Depois vão para o Egito, porque lá em Canaã eles tiveram uma grande fome. E eles tiveram, né, para sobrevivência, tiveram que sair de lá, né? Chegando no Egito, Abrão e Sarai foram notados. Aquela era uma moça, uma mulher muito bonita, né? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. É Gênesis 12, de 1 a 20. Bem, a partir do 3, porque o 2 nós já... Certo dia, o Senhor disse a Abraão, esta parte nós já lemos. Vamos a partir do 3. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã
como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país, até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que ficava a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abrão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção da terra de Canaã. Abrão no Egito. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Irmãos, eu refleti assim: somos inferior a Abraão? Não é? Muitas vezes, quando vêm as dificuldades, nós nos sentimos inferiorizados, incapazes. Né? Ele teve falhas? Teve. Talvez, né? Ele teve falhas. Talvez não. Abraão ficou em Canaã. Ele mudou o seu acampamento para Hebrom. Então, ele ficou no Egito. Quando ele estava no Egito, ele foi obrigado a mentir, né? A mentir para o rei do Egito, dizendo que a sua esposa era sua mulher, né? E o pastor Luiz Altino, ele diz assim: talvez não tenhamos falhado como ele, usando um ente querido para proteção pessoal. Mas Deus nunca pediu gente infalível, pediu e pede gente obediente. Há desejo de obedecer em nossa vida? Deus se agrada de obediência à sua palavra. Prossigamos, então. A promessa da aliança entre Deus e Abraão. Vamos para os versos, capítulo 15, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 15. Então, irmãs, não é? Abrão e Sarai, eles são, diríamos, tiveram que sair, porque como Faraó, por ter tomado a esposa de Abrão como sua esposa, não é? Embora ele não a tenha tocado, ele e a sua família ficaram enfermos, doentes, então eles tiveram. O faraó disse assim: olha, mas você deveria ter dito que ela é sua esposa, por isso a minha família está toda doente, né? Nós fomos, diríamos, castigados por este ato, por que você não falou a verdade? O que aconteceu?
ele tomou os seus servos, seu gado, toda a sua riqueza, porque Abraão era um homem muito rico. E foi embora. E ainda o rei do Egito, o faraó, deu muitos bens para ele, né? Tratou bem a Abraão, lhe deu ovelhas, jumentos, escravas, jumentas, camelos, jumentos, por causa de Sarai. O Senhor Deus, por que você me fez uma coisa dessa? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Vamos fazer a leitura de Gênesis 16, de 1 a 16. Vamos lendo aos poucos, não é? Bom, tudo indica que Agar era uma serva que ela trouxe. Diz a Bíblia que ela era egípcia. Provavelmente ela tenha trazido essa sua escrava como recompensa que Faraó deu a eles, né? Esta escrava se chamava Agar. Ela era um auxiliar, né, de Sarai. Sarai, a mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, não é? Já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relação com minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter. Porque o Senhor havia dito a Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. E a Sara, chegando à sua idade, já estava, diríamos, preocupada, né? A idade de Abraão, chegando. A dela também. Nunca, jamais seria possível, né? Sarai e Abraão, eles enfrentaram a tensão da esterilidade e do avanço da idade. Por costume, uma mulher estéril podia dar uma serva como mulher ao seu esposo, uma escrava dela, né? E o filho nascido dessa união era considerado um filho da esposa e adotado como herdeiro. Os irmãozinhos, o costume da época, né? 16, de 1 a 3. Vamos ver, então. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Então, irmãos, olha só o que acontece, né? A Sara se precipitou, não é? E para que esse filho logo viesse. E o que acontece? Muita confusão. A sugestão de Sarai era lícita naquela época, né? Sobre o prisma do costume deles, prisma do costume da época, punha em ação um plano humano muito problemático. As promessas de Deus seriam cumpridas pela fé, e não como Sarai estava querendo que acontecesse, né? É comum, irmãs, na nossa vida cotidiana, nós não termos paciência para esperar, confiados em Deus, o que Ele tem para as nossas vidas.
queremos fazer tudo à nossa maneira, sem a direção de Deus. Ainda culparmos Deus ou outrem pelo nosso fracasso, caso haja. Que geralmente, quando nós nos prontificamos a fazer as coisas conforme o nosso desejo, nem sempre vai sair certo. Não é verdade? Nós temos que ser orientados e dirigidos por Deus para as tomadas de decisão. Né? Vamos ver Gênesis 16, 4. Diz assim: Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai e a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: olha só o imbróglio, a confusão que a Sara arranjou. Não é? Ela, talvez, Agar, tenha se sentido assim: agora eu vou ser a esposa favorita de Abrão, porque vou dar um filho a ele. E começou aquela cena de ciúme, né? Sarai começou a ficar incomodada com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Que ela não conseguia dar um filho da promessa a Abraão, né? Fizeram a tentativa, ela mesma sugeriu, porém, depois, quando ela se viu que não era, que Agar começou a rir, que Agar começou a se achar superior, né? O que ela faz? Culpa a Abraão, né? Talvez Agar esperasse tornar, né, a favorita de Abraão. Agar engravida e se sente superior a estéril Sarai. Quanto transtorno! Um sentimento de superioridade acarreta as vidas dos que fazem parte da nossa convivência. Então, irmãs, dá para aprender? Dá. Né? Embora se tornaria uma grande nação. Mas pelo seu impulso de querer logo as coisas, acabam se atrapalhando. Né? E Sarai, veja só, irmãos, mesmo ela estando grávida do seu marido, a manda embora para o deserto. Enfim, para que ela morra por ali. Mas o Senhor é misericordioso. Ele usa de compaixão para com todos. Não importa a sua etnia. Haja vista que ela era uma mulher egípcia. Cada um dos personagens, irmãs, pecam contra Deus. Cada um. Os 3 personagens. Pecado do orgulho. Muitas vezes, esse pecado invade as nossas vidas. Devemos estar atentos, irmãos, porque Satanás é astuto, ele é esperto. Pecado do orgulho, irmãos, orgulho de quê? Olha a situação que nós estamos hoje. Muitos que se orgulhavam, né? De ser o bambambam, de serem espertos, de serem inteligentes. E aí? Não é? Então, temos lá, o pecado do orgulho, o pecado da acusação falsa. Não é? O que Sarai faz? Culpa. Acusa. Né? Falsamente. Abrão tenta culpá-lo. E também Abrão, olha só, a falsa neutralidade. Quantas vezes, irmãos, nós não tomamos uma posição em determinadas situações da nossa vida? Ele simplesmente falou: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Ela é sua serva. E o pecado do ódio. O coração de Sarai estava cheio de ódio, de amargura.
né? Tudo isso, irmãos, compromete as relações humanas. Tudo isso deve nos levar a uma profunda reflexão. Então, irmãos, pensemos bem, né? No pecado que os 3 personagens desta história, né, cometem: pecado do orgulho, pecado da falsa acusação, pecado da falsa neutralidade, se coloca neutro, e pecado do ódio. Então, irmãos, reflitamos para nos tornarmos melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, né? Melhores funcionários, melhores amigos. Então, irmãs, o que a gente deve fazer? Tomar cuidado para que essas leviandades não façam parte da nossa vida. Nós sejamos leais, que nós tomemos uma posição, não sejamos neutros, né? Não tenhamos ódio no nosso coração, né? Vamos ler agora Gênesis 16, de 7 a 13. Deixa eu ver se eu já não li esta parte. Mas o anjo do Senhor a encontrou. Já lemos esta parte. Já lemos toda essa parte. Sarai tratou Agar com aspereza e ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou perto de um poço no deserto e a instruiu para que voltasse para a casa da sua senhora. Ela teve uma atitude nobre e foi de voltar, de humilhar-se. Imagina uma pessoa que sai de uma casa, depois tem que voltar. Ela ouviu a voz do anjo, né? A voz de Deus, e voltou para casa. Nasce Ismael. Vamos ver, 16, 15. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Vamos ver a confirmação da aliança, né? O Senhor disse a Abrão, ele seria pai de uma grande nação. E ele seria pai, ele e Sarai, né? O filho deles dois. Vamos ver o que diz então, Gênesis 17, 15. Depois Deus disse a Abrão, Abraão já havia mudado depois do encontro dele com Deus, né? Deus mudou o nome dos dois. Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Diz Deus, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela será mãe de nações, e haverá reis entre seus descendentes. Abraão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Começou a rir ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu, olha a misericórdia e a graça. O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu o farei com que os descendentes dele
sejam uma grande nação. Então, irmãs, a aliança é afirmada. E Sarai recebe o nome de Sara. Vamos ver o que diz Gênesis 18, né? 18, de 10 ao 13. Abraão já agora tem um encontro com o Senhor. Gênesis 18, 10 ao 13. Um deles disse, no ano o anjo, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem irei visitá-lo outra vez, e nesta época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu mesmo. Bem, então aqui, irmãos, nós estamos observando a promessa que Abraão e Sara teriam o seu filho, né? Gênesis 21, 19. Então Deus abriu, aqui já é outra, nasce Isaac, o nascimento de Isaac. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouviram essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E nesta festa, irmãos, o que vai acontecer? Sara tem outra crise de ciúme, né? Sara era um pouco temperamental, ela não refletia para tomar alguma atitude muitas vezes como nós, né? Bom, certo dia Ismael, filho de Abraão, e a egípcia Agar estavam brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendente por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também. E por isso farei com que os descendentes dela
seja uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Então, irmãos, quando o menino foi desmamado, com 3 anos de idade, Ismael tinha por volta de 16, 17 anos, ele começou a rir de Isaac. Sara viu, Sara ficou furiosa. E aí, realmente, ela manda a mãe e o filho ir embora. Disse para Abraão despedi-los. Quando acabou a água, mas quando estavam no deserto, né? Acabou a água, eles levaram pão também, né? Mas imagine as irmãs, a falta que a água iria fazer, eles caminhando ali naquele deserto, perdidos. Foram mandados para o deserto para, com certeza, padecer. O menino padecer. Né? Quando ela percebeu a situação do menino, que o menino já estava desfalecendo, né? Ela colocou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se bem distante, mas a Bíblia diz que mais ou menos uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada. E o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: Mas olha que Deus misericordioso. Né? Deus veio socorrer aquele menino, Agar. Embora ele não fosse o filho da promessa, mas ele era filho de Abraão. E Abraão procurava obedecer a Deus. Ele era uma pessoa obediente a Deus, embora cometendo as suas falhas, né? Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um grande atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Irmãs, que texto mais maravilhoso. Deus abriu os olhos de Agar. Ela viu o poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha, deu para o seu filho, deu para o menino. Ismael não era o filho da promessa, como eu já disse, porém Deus o abençoou. Irmãs, não serve de lição? Quantas vezes nós estamos assim no deserto, tristes, sem esperança, acabrunhados, porque somos humanos e muitas vezes a tristeza, a desesperança invade o nosso coração. Mas olha o que aconteceu com Agar. Deus abriu os seus olhos para que ela visse o poço, desse água para o menino e reanimasse o menino. Né? Então, irmãs, que possamos orar, pedir a Deus, né, que Ele abra os nossos olhos da fé, para que possamos a cada dia estarmos dependentes dEle, né? Que é o que nos resta fazer. Amém, irmã Esther. Essa palavra muito falou ao meu coração e creio que a todos que nos acompanham. Agora vamos relembrar o nosso aniversário do ano passado,
com a apresentação do conjunto de mulheres. Amém. Deus seja louvado. Para o final do nosso culto, mas não podemos deixar de fazer alguns agradecimentos muito especiais. MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Uma organização dentro das igrejas batistas que tem a missão de fazer Cristo conhecido, pregar e ensinar a palavra, multiplicar os discípulos. E é em prol dessa missão que as mulheres se unem, agem e interagem na igreja, na família, no trabalho, no ambiente acadêmico, enfim, onde quer que estejam. E na nossa igreja, essa organização está completando 40 anos. Já passou por muitas lutas, dificuldades, mas sempre firmes e sendo sustentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem primeiramente temos que agradecer, pois sem Ele nem estaríamos aqui. É o Senhor que nos fortalece, que nos sustenta e nos guia a cada dia. Agradecemos ao nosso pastor José Valdinei por sempre nos incentivar, nos apoiar e ajudar em tudo que é necessário. Agradecemos a Deus pelas irmãs que compõem a nossa diretoria
e tem trabalhado para manter essa organização firme e forte a cada dia, mesmo com todas as suas dificuldades e limitações. Nós temos as irmãs coordenadoras, Miriam e Josefa, secretária, Esther e Josefa, tesouraria, Darcy e Socorro, hall de bebês, Zezé e Socorro, e a equipe de visitação, que é composta pela Esther, Zezé, Marli, Miriam, Socorro, Josefa, Maria Socorro do Nascimento e Helenice. E o nosso agradecimento também a todas as irmãs que participam, que contribuem, que frequentam e fazem com que essa organização continue viva por todos esses anos. Nossos parabéns a todas essas mulheres. E se você ainda não faz parte da MCM, fica aqui o nosso convite para quando as coisas voltarem ao normal, venha participar conosco e se coloque à disposição para que Deus te use nesse ministério. Amém? Agora passamos a palavra para o pastor, que vai fazer a oração final, e em seguida vamos conhecer algumas das nossas aniversariantes e assim encerrar esse culto de gratidão e louvor ao nosso Deus. Irmãs, nós queremos parabenizá-las por mais um ano de existência como MCM, que Deus continue a abençoá-las de forma muito especial e de forma muito rica, que cada vida que compõe esta organização continue a ser uma bênção para a igreja, uma bênção para todos nós e uma bênção para o Senhor. Vamos orar. Nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida, ó Deus, de existência, ó Pai, das tuas servas. Ó Deus, elas têm comemorado, ó Deus, este aniversário, ó Pai, como uma forma, ó Deus, de gratidão, ó Deus, pelos anos, pelas lutas, pelas bênçãos, pelos embates, ó Deus, pelos desafios, ó Deus bendito, que as tuas servas, ó Deus, têm enfrentado, ó Deus, durante toda a caminhada que o Senhor colocou diante delas. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelas vidas daquelas que são as dirigentes, ó Deus, aquelas que fazem parte, ó Deus, da diretoria. Abençoe, ó Pai, a liderança. Abençoe tuas servas, ó Deus, e dê a elas, ó Deus, muitos discernimentos, ó Deus, muita graça, muita bênção, ó Deus, para que elas possam, ó Deus, abençoar, ó Deus, a tua igreja, abençoar o teu povo, abençoar, ó Deus, as suas famílias. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pelas vidas das tuas servas, e dê a elas, ó Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo, ó Deus, e obrigado por mais um ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma mulher de fé move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz da lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé.
impossível aconteceu e acontecerá. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível vai acontecer com você. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher. Quando uma mulher decide orar e leva os sonhos ao Senhor e ora mesmo pra